Querido Deus e Pai, que está nos céus, nós te louvamos, te enaltecemos. Queremos agradecer pela oportunidade que nós temos mais uma vez de estarmos juntos para considerar a tua palavra, que é tão necessária para a nossa renovação espiritual, para nós recebermos de ti a direção que tu queres, e somente a palavra que nos liberta, que nos traz luz pelo Espírito Santo, é que pode nos ajudar nessa caminhada, Senhor. Amém. Nós te agradecemos porque somos de forma tão grandiosa, eh, privilegiados por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, a cada dia, a cada momento, em todas as áreas da nossa vida. Agora clamamos a Ti para que o Senhor possa estar falando através do irmão Vitor, trazendo a Amém. palavra que nós precisamos ouvir para que continuemos, Senhor, sendo supridos por Ti mesmo, pela Tua Amém. graça, pela Tua misericórdia. Nós colocamos essa comunhão nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos falando com o irmão Luciano sobre a característica do trigo em relação ao joio, né? O joio, ele fica ereto, né? Mas o trigo, após ele vai crescendo, a tendência é ele de se dobrar, né? Vai se Se curvar, curvando. né? E, em base a isso, o sentimento que o Senhor me deu foi entrarmos sobre Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Aham. Você tá vendo? Você estava falando já, profetizando ali, né, irmão? Muito bom. Os irmãos estão conseguindo ver ali? Tá bem pequeno, mas Olha o título ali, o Marlon. é tias. Ele pegou esse versículo ali, né? O joio tá igual meus cabelos brancos, que é esticado. Tá certo. Deixa eu ver aqui que ele travou, vamos ver. Aí sim. Agora entrou de novo. O versículo 1, do capítulo 8 começa dizendo, né, irmãos? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo que o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua besta sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar na boa terra, terra de ribeiros de água, de fonte de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre,
comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Maravilhoso, né, irmãos? Deus seja louvado. Esse versículo aqui em destaque, irmãos, que a gente vai começar a falar, é recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esse 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmão, você sabe que a gente estava considerando esse fato aqui desse versículo, e por primeira vez eu consegui pegar uma diferença bem interessante que eu queria transmitir para os irmãos, né? E a pergunta eu vou fazer para vocês. Certamente essa palavra é para o povo de Israel. Mas especificamente para quem é essa palavra, irmão, do povo de Israel? O que vocês acham? Vocês sabem, irmãos, que aqui nesse discurso de Moisés, porque Moisés ele fez vários discursos para Israel, mas esse aqui era o último discurso dele e era já o tempo transcorrido dos 40 anos. Já tinham passado os 40 anos. É por isso que é recordar, né? Isso. Então, porque sempre que eu lia isso, eu associava com a experiência do povo de Israel que ainda estava no deserto. Mas, irmãos, não precisamos lembrar que quando Israel estava no Egito, quando foi prometido para eles que eles iam sair do Egito para entrar na boa terra, eu pergunto para os irmãos, quantos de Israel saíram de lá, do Egito? Todos. Todos. Mas a pergunta que eu vou fazer para os irmãos, quantos dos que saíram do Egito entraram na boa terra? Dois. Todos. E, irmãos, como que é impressionante, porque essa palavra não é para os que saíram apenas do Egito. Você vê, irmãos? Porque aqueles que morreram no deserto, você lembra qual que era o que eles recordavam, irmãos? Qual é a Sim. recordação daqueles que saíram Só do das Egito? panelas do Egito. Irmãos, Deus está falando para essa geração nova que ia entrar na boa terra. Que impressionante, porque veja bem, irmãos, qual é a lembrança que nós temos em relação à nossa experiência com o Senhor? Isso, irmão, faz uma grande diferença para nós identificarmos se nós somos aqueles que vamos perecer no deserto sem entrar na boa terra. Porque a figura, irmãos, é extraordinária. Antes do povo de Israel entrar na boa terra, eles precisavam do quê? Do deserto. Sim. Irmãos, ninguém dos que saíram do Egito entraram diretamente na boa terra. Eles precisaram passar pelo deserto. E no deserto ficaram todos aqueles que não creram nas palavras do Senhor. Todos aqueles que irão rebeldes contra o Senhor. Olha como que vai ser o desdobramento agora, irmãos. É impressionante, é? Ó, você vê que essa questão de recordar é tão categórico no Novo Testamento que aqui nós limos, né? Não sei o que aconteceu, que os irmãos pegaram os versículos que eu estava preparando aqui. Antes de Lembrou de começar. alguém, né? Você vê o que é, né? Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora esteja certo da verdade já presente convosco, e nela confirmado. E ali os irmãos leram versículos 13, 14 até o 15, que foi muito bom. Se algum irmão tem aí a leitura, por favor, pode ler. Qual que é o versículo? É Hebreus 12? Segunda de Não, Pedro, segundo capítulo de 1, Pedro. versículos 12 ao 15. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados.
Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Até o Muito, 15, né? sim, irmão, muito bom, obrigado. Até aqui? Até o 15 tá bom. Ah, Aqui. tá. Mas da minha parte, esforço-me diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Irmãos, o Senhor sempre foi desta maneira. Quando ele trazia uma palavra, ele insistia. Não sei se os irmãos lembram. O versículo 1 lembra dizendo é o seguinte, né? O versículo 1 do capítulo 8, né? Diz assim: cuidareis de cumprir todos, essa expressão. Todos o quê? Os Mandamentos. mandamentos. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Isso é a expressão, irmão. Moisés, ele repetidamente usa essa expressão sobre os mandamentos, sobre as ordenanças e as promessas que seguiriam se eles obedecessem àquilo que Deus estava falando através de Moisés. Ó, o versículo 12, irmão, como que é importante nós termos em conta novamente como ele transporta essas palavras. Olha, Hebreus 12, 25 ou 26. Tende cuidado, não recuseis o que fala. E eu pergunto, irmãos, quem é que fala para nós? Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou naquele tempo a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei avalar não só a terra, mas também os seus. Então, em relação, irmãos, à insistência de Deus, ao que Deus fala, ele não ficou na esfera da antiga aliança ou do Antigo Testamento. Ele transporta em sua insistência, seu falar, aquilo que está no coração de Deus de uma maneira categórica com cada um de nós. E, irmãos, como deve ser o nosso coração em relação ao que Deus fala? Assim como foi o nosso irmão Nicodemos, né? Não, Nicodemos não, o centurião, né? Capítulo 10, versículo 33 de Atos, lembra os irmãos? É o Cornélio. Cornélio disse assim, quando Pedro veio, né? Porque ele mandou chamar Pedro por mandato do anjo. É interessante essas coisas, irmão, porque o anjo aparece a ele e ele não fala nada. Ele apenas disse que foi ouvida, que foi reconhecido que era um varão piedoso e suas orações e suas esmolas foram recebidas diante da presença do Senhor. Agora, ele disse para ele mandar chamar alguém que ia falar a palavra de Deus. Eu imagino ele, como ele ficou naquela expectativa de ouvir o que da parte de Deus estava dito para ele. Olha a expressão do versículo 33. Portanto, sem demora, isso é ele falando para Pedro: mandei chamar-te e fizeste bem a vir. Agora, pois, estamos todos aqui, aonde? Na Na presença de Deus. presença de Deus, prontos para ouvir tudo, essa expressão de novo, tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Essa diligência, irmãos, é o que Deus busca em cada um de nós. Amém. Estarmos atentos, prontos para ouvir tudo. E essa expressão tudo, irmão, faz muita diferença. Porque muitas vezes nós vamos nas escrituras a procurar versículos que convêm a nós, ou palavras que favorecem a nós. Então, a palavra de Deus, ela é um tudo para nós. Tudo que está no coração de Deus. Não aquilo que convém a nós. Ó, como continua aqui. Vamos prosseguindo. Ó, eu preparei aqui umas imagens porque, fazendo referência àquele povo
que Deus estava falando através de Moisés, eles tiveram uma experiência extraordinária, irmãos. Essa dureza daquele povo que morreu no deserto, eles experimentaram, por exemplo, essa imagem que você tem, né? O abrir do Mar Vermelho e eles cruzarem a seco, e eles presenciaram tudo aquilo que aconteceu no Egito e ainda o extermínio do exército de Faraó morrendo ali no Mar Vermelho. E eles lá ficaram livres de uma maneira extraordinária, experimentaram, eles viram isso. Eles viram e ouviram da parte de Deus. E ainda mais, se nós lembrássemos aqui que eles saíram mais de 2 milhões, né? As imagens que eu preparei, né? A experiência que esse povo teve com o Senhor, irmãos. Você imagina esse quadro de um povo tão numeroso, como é que eles iam sobreviver no deserto? Se não fosse realmente na palavra de Deus, pelo poder de Deus na sua palavra que isso aconteceria, né? E a maneira com que tudo se desdobrou, tudo que aconteceu aqui, eu mostrei, por exemplo, a travessia, aqui você tem como que estava o tabernáculo ali na frente, uma nuvem que seguia o povo, a experiência daquele haste com a serpente e tudo mais. Mas não vão conseguir ainda, através do 1 de Coríntios, os irmãos me acompanham lá na leitura, 1 de Coríntios capítulo 10, irmão, extraordinário isso aqui. Nós estamos fazendo uma referência apenas daquele povo que recebeu a palavra de Deus. Aquele povo. Você podia ler Hebreus 3, né, irmão? Vamos, tá na lista, tá na lista. Ah. Vamos começar aqui, ó. Capítulo 10, versículo 1 e 12, né? O 12, né? Se algum irmão quiser ler, tá aqui pronto para ler. Capítulo 10, versículo 1 ao 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, Sim, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. sim, Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os eu seguia, sabia. e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o meu povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não praticamos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Obrigado, irmão. Irmãos, essa exortação aqui de Paulo, ele trazendo a memória justamente daqueles que experimentaram o poder de Deus no seu falar. Por exemplo, aqui no versículo 1 ele vai fazer menção sobre a nuvem. Nós lembramos que no deserto, alguém que mora, se não tiver sombra, ele vai morrer torrado lá, né? Mas a sombra protegia eles, não só do calor, mas também daquele, vamos falar assim, aquele sol ardente, né? E é interessante, irmãos, porque Deus faz sair seu sol sobre justos e injustos. E ali, irmãos, naquela situação de saída, saíram muitas pessoas querendo entrar na boa terra, mas agora, nessa experiência, o Senhor vai falar, né? Ó, tendo sido todos batizados, assim como na nuvem com o mar, com respeito a Moisés, quer dizer, eles saíram, experimentaram aquilo do mar,
tiveram a experiência da nuvem, daquela tocha de fogo que guia a noite, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. Irmãos, é interessante porque todos comeram do manjar espiritual. Isso quando você vai aqui ainda, deixa eu ver que aqui me travou com o negócio aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Ó, Êxodo 16, 3 ao 5, nós vamos lembrar, irmãos, essa questão de beber e comer de uma mesma fonte espiritual. E disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Então o Senhor diz a Moisés: que vos farei chover, então vos farei chover do seu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que o sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Irmãos, o povo de Israel experimentou, irmãos, imagina aquele quadro, eles estando no deserto, sem nada para comer. Agora eles estão reclamando do Senhor, mas o Senhor vai mandar o pão do céu para eles, para alimentar toda aquela multidão, para humilhar aquele povo. Irmãos, essa questão de ser humilhado, a gente vê sempre como algo negativo, mas aqui ele está com um objetivo muito peculiar. A expectativa nisso aqui é para ver quem que realmente ia obedecer, ouvir a lei do Senhor. É interessante, irmãos, porque nós conhecemos o resultado disso. O que que gerou em alguns comer maná todo dia, né? Lembra os irmãos? A expressão de alguns, esse pão vil, né? Que estavam acostumados ao Egito comer carne, comer melões, cebolas e tudo mais, né? Mas aqui eles estão comendo todo dia o quê? Maná. Eles acordavam e todo dia comiam o quê? Maná. E ainda, olha que impressionante, irmão, se eles colhessem pão além, vamos falar assim, para outro dia, o que acontecia com o pão que eles colhiam para guardar para outro dia, ou para guardar para eles? Apodrecia. Estragava. Eles tinham que colher o pão diário apenas. Olha como que Deus está forçando a dependência a eles. Eles não tinham nada para fazer, só eles tinham que atentar para que Deus estava falando. O que Deus fazia era através de seu falar. Essa dependência total de Deus. Assim, cada dia, irmãos, o Senhor nos lembra isso. Como é importante nossa dependência do Senhor. Crermos o que Deus faz. Deus, todos os dias, vem nos falar para nos suster. E nós lembramos da expressão que o Senhor falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, de essa viverá o homem. Ó, e aqui no versículo. Eu posso ler um versículo, irmão? Pode, irmão, pode ler. É João 6,45. Isso, estava aqui na lista. Então não vou ler, não. Então segue aí, Não, irmão. vai, pode ler, mas vamos ler de novo. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Amém. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Amém. Glória a É Deus. isso que o Senhor quer de cada um de nós. Amém. Glória a É o Deus. ensinamento, tá vendo? Na dependência dele. Sim, é verdade, irmão. Maravilhoso. Ó, aqui nós temos e beberam da mesma fonte espiritual, porque viviam de uma pedra espiritual que os seguia. Ó, Êxodo 17, 1 ao 4. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandato do Senhor,
acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. E contendeu, pois, o povo com Moisés, diz: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para matardes de sede? Ó, lembra que a reclamação anterior era para morrer de fome, né? Agora é para Sim, matar de sede. sede. A nós e a nossos filhos e a nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei com este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Só faltou isso, né, irmãos? Que impressionante, né? Ó, aqui, ainda na leitura, versículos 5 a 6, é impressionante. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com quem feriste o rei e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. O detalhe, irmãos, aqui é impressionante. Ó, em versículo 6: eis que estarei ali diante de ti sobre. A rocha Tá vendo? Aí você faz referência que a rocha que eu era seguia era Cristo. Cristo. Você está vendo? Porque estava mostrando uma figura que o Senhor mesmo levantou ali em João 7,37, né? Lembra daquela expressão? Se alguém tem sede, vem a mim E beba e beba. com, Isto ele dizia do com Espírito respeito que pela vida e haviam de poder. receber os que nele crescem. Então, está dando essa sede que ele está mostrando aqui, irmãos. Não é sede, porque a mulher samaritana falou também, né? Lembra essa expressão da mulher samaritana no capítulo 4? O Sim. Senhor falou: mulher, se tu vês quem te está pedindo água, você que vai pedir água e eu te darei água viva. E o que ela respondeu, lembra? Ela falou assim: Senhor, Senhor, me dá dentro dessa água. dá-me sempre dessa água. Aí o Senhor falou: mulher, quem beber de esta água terá sede, Voltar a ter sede. voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe dei, jamais terá sede. Glória a Deus, irmão! Que maravilhosa essa figura da realidade, irmão. Nós vemos assim, por exemplo, né? Puxa, quem que suporta água? Eu falo para vocês, eu vou na estrada, né? Às vezes eu fico no sol trabalhando, eu cada 15 minutos eu tenho que tomar água. Se eu ficar com a boca sede, eu estou desidratado. E aí não vendo nada, diz a Lília. Eu tenho que andar com tererê na mão toda hora tomando tererê. Se tomou. O outro dia tomei 5 litros, acho que foi em 2, 3 horas, de tanto calor que fazia, né? Aí eu fico imaginando aquele povo lá no deserto, tendo sede, né? Puxa, que injustiça, né, irmãos? Mas, irmão, vou falar para vocês: você pode ter sede aqui embaixo, mas a sede espiritual, nenhuma das coisas deste mundo pode te suprir. Essa sede que somente aqueles que são de Deus, que querem Deus, Ele que pode nos saciar. Ele é o que sacia a nossa sede, irmãos. Amém. E a gente fala assim, faz a pergunta, né? De que nós temos sede? De satisfazer os nossos desejos, aquilo que tenho no meu coração, que eu quero, né? Ou realmente nossa sede está relacionada a fazer a vontade de Deus? Que o Senhor possa falar a nosso coração. Irmãos, Amém. continuando ainda. Ora, estas coisas se tornaram exemplo. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão, porque ficaram postrados no deserto. A expressão postrado no deserto é que morreram lá. Não entraram na boa terra. O
que aconteceu? Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as mesmas coisas que eles cobiçaram. Olha que impressionante. Números 11, versículo 4 ao 5. E a populacho aqui, né? Uma vez o irmão Weber explicou esse populacho que era, né? É aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, mas vieram junto, né? Que não queriam saber nada de Deus. Estavam junto porque eles aproveitaram que o povo de Israel saiu e eles saíram também. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de quê? E De comidas. comida do egípcio. Irmão, eu sempre falei assim, que era o populacho, mas quando você vai lá em capítulo 7 de Atos, e acho que é o versículo 53, sabe o que diz ali Estevão? Estevão disse assim, porque o povo voltou a Egito no coração. E eles tinham sede e fome daquilo que eles comiam lá. Então aí não está só o populacho. Aí está aqueles que foram influenciados pelo populacho. Você vê como que é? Estavam pessoas que não eram, mas influenciaram aqueles que eram do povo de Israel verdadeiramente. Ó, pelo que os filhos de Israel tornaram a quê? A chorar. Você imagina aquele quadro, irmão, 2.000 pessoas chorando lá? Vamos falar assim. Eu já teria tanto, hein? Né, Cláudio? É muita gente chorando. Fechado, verdade. Eu Imagina estou as fazendo as mulheres chorando. anotações aqui. Imagina as mulheres chorando. Ih, que griteria que faziam. Quem nos dera carne a comer, né? Imagina aquilo lá, queremos comer carne. Ih, que coisa, né? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melones, dos alhos silvestres. Que coisa, né, irmãos? E ali, irmãos, nós lembramos que eles insistiram com o Senhor e o Senhor mandou as codornizes, né? E ali mesmo eles estavam comendo aquelas codornizes. O que aconteceu com eles? Já veio a ira do Senhor sobre eles, né? Saiu carne até pelas narinas dele, porque tentaram, né, o Senhor, né, irmãos? Vamos prosseguir aqui. E ainda no 7, não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Olha que impressionante, irmãos. Êxodo 32, 7 ao 9. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque teu povo. Aqui a expressão interessante: o teu povo, fala para Moisés, né? Que fizesse sair do Egito se corrompeu. Na verdade, era Deus que fez através de Moisés, mas aqui ele está falando assim: teu povo. É teu povo, né? Que coisa. Ó, que fizesse sair do Egito se corrompeu. Olha, irmãos, Moisés tinha subido ao monte, né? Ficou lá uns 40 dias lá no monte. Aí eu falo assim: o Moisés morreu. Ixi, agora vamos aproveitar. E depressa se desviou do caminho. Essa expressão. Você se desviou do caminho. Nós estamos lendo aqui um versículo com os irmãos aqui. Nós estamos fazendo um estudo, né? E Êxodo 33, versículo 17. Vamos citar ali. Olha que impressionante esse versículo. Eu fiquei impressionado também. 33, o quê? 33, 17, irmão. É no 13 primeiro. Êxodo 17, 13. Agora, pois, esse é Moisés falando com Deus, né? Se é achado graça a teus olhos, rogo-te que me mostres o caminho para Egito, para a boa terra. É assim que diz ali? Tá Você fechado, está irmão no Weber. 33, 13, irmão? Isso, de Êxodo. Ah, tá. Tá fechado, irmão Weber. Não, é o caminho para que eu te conheça e Ah. ache graça aos teus olhos. Então, você vê como que é no diálogo ali, irmãos.
Deus já tinha falado com Moisés a respeito de que ia libertar o povo para levar lá na boa Na boa terra, né? terra. Mas a Sim. oração dele é extraordinária aqui, irmãos, porque ele vai pedir agora, pois se tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que me mostres teu caminho. Você vê que impressionante? Para que eu te Conheça conheça e ache graça. graça a teus olhos e atenta a esta gente do teu povo. Agora, como que diz a expressão aqui? E depressa, versículo 8 aqui na tela. E depressa se desviou do quê? Do caminho que lhe havia eu ordenado. Você está vendo? O caminho que Deus está ordenando é para que conheçam a Deus. Irmãos, quando Sim. Deus tirou eles do Egito e levou, quantos dias demorou para chegar lá na ponta lá? Lembra ou não? Quantos dias demorou? Você lembra, irmão Weber? Quantos dias demorou para chegar até a outra ponta para entrar na boa terra? Fora dos 40 anos, estou falando. Foi a primeira vez que eles chegaram lá e mandaram os espinhas. 2 dias? Quanto? 2? Eu tô chutando aqui, 2? Não, porque Tem que responder. quando eles chegaram em Jericó, Isso, quando chegaram lá para entrar na terra, mandaram os espias. Né, isso, os espias voltaram, né? E aí que veio a questão da disciplina, né? Segundo o relato. Para cada dia que vocês estiveram lá, né? Vai ser anos que vão peregrinar no isso, deserto. E inicia os 40 anos, né? exatamente. Mas eu queria mostrar que é o caminho que eles deveriam fazer mais curto, mas Deus está fazendo um caminho. Esse caminho não é uma figura de uma trajetória para chegar a um ponto. É isso que eu quero mostrar para vocês. O que Deus está mostrando através das circunstâncias é para você conhecer a Deus, como ele está falando aqui em Sim. Êxodo capítulo 33, versículo 13. Ele está dizendo que na oração de Moisés, ou na conversa com Deus, ele fala assim: se achei, agora que achei graça nos teus olhos, mostra-me teu caminho para chegar na boa terra. Não, mostra-me teu É para caminho que. para que eu te conheça. Sim. Você vê que impressionante, irmãos? Sim. Aqui, irmão, eles se desviaram depressa de conhecer a Deus. Não se importaram com Deus. Você está vendo, irmãos? Embora que eles viram tudo que eles viram, o que ele aconteceu com eles aqui? Fez para si um becerro fundido. Olha que impressionante, que rápido que eles trocaram de conhecer ao Senhor, irmãos. E para que fizeram esse becerro fundido? Para adorá-lo. Olha que impressionante, irmão. Rapidinho, eles já Sim. trocaram com o Senhor, aquele que libertou eles de mão poderosa do Egito, e lhe sacrificou ainda. E disse: são estes, o Israel, os teus deuses. Olha aqui, que é isso, irmãos? Que te tiraram da terra do Egito. Não é impressionante, irmãos? Que ingratidão, que desprezo. Irmãos, que nenhum de nós seja como este despreçadores. Tem uma expressão bíblica, né? Que fala Sim. despreçadores, porque despreçaram ao Senhor no coração deles. Por isso que ele não se agradou da maioria deles. E todos eles pereceram aonde? No deserto. Tá vendo? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, eis que é um povo igual que nós. Dura Duro. serviço. Não é impressionante isso aqui? Que coisa, hein, irmãos? Vamos prosseguir aqui. Ó. E O agora vamos entrar. desprezadores é Atos 13:41, viu? Isso, irmão. Obrigado, irmão. Se tiver aí, quiser ler, por favor, pode ler já. Vamos procurar. Não está na agulha, não. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. Que coisa, né, irmão?
Muito bom, muito bom. Ó, aqui o versículo que o irmão pediu lá de Hebreus 3, agora vem. Hebreus 3, versículo 15 ao 19, né? Enquanto disse: Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Tá vendo, irmãos, que aquele deserto era para conhecer a Deus? Aquele peregrinar que eles tinham até chegar na boa terra era para ter a oportunidade de conhecer o Senhor. Mas ele rápido, muito logo, eles desprezaram o Senhor. E tendo ouvido, se rebelaram. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, que palavra maravilhosa para nós, né? E voltamos de novo à expressão de Deuteronômio 8, irmãos. Precisamos trabalhar mais essa questão de ser humilhados pelo Senhor, né? Versículo 3. Ele te humilhou. E agora, irmãos, ele te humilhou não é para aquele povo que caiu no deserto. Não é para aquele povo que estava contra Deus, que desprezou o Senhor. Porque todos eles, o que aconteceu com eles no deserto, irmãos? Pereceram, Isso. cujos cadáveres caíram onde? No deserto. Mas isso aqui, irmãos, é para os que vão entrar na boa terra. Esse aqui, irmãos, é para quem realmente quer formar parte do arrebatamento. Esse aqui é para aqueles que almejam uma pátria celestial. Ele te, Aleluia! Amém, ele te aleluia. humilhou. Ele te Aleluia! humilhou. Irmão, uma humilhação é necessária, irmãos. É dolorosa, mas é necessária. É impressionante, irmãos. Tem um versículo ali, por favor. 119, 71 de Salmos. Quem lê para nós? Olha que impressionante, irmãos. Voltem-se para mim os que temem e os que conhecem os teus testemunhos. 71. Ah, 119, 71. Foi-me 71. bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Aí. Você sabe que a palavra aflição ali não era a mesma palavra de humilhar que é aná. Então, quando você vai em outras traduções, a maioria traduz afligido, né? Outra diz contritos. Mas a tradução mais correta é humilhou. Troca essa palavra agora por humilhou, irmãos. Lê de novo. Foi-me bom ter eu passado por humilhação, Aí. para que aprendesse os teus decretos. Você vê, irmãos? Por que é necessário na humilhação? Para que nós aprendêssemos a vontade de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus. E isso nos lembra de Hebreus capítulo 5, versículo 8, né, irmãos? Que o Senhor falou assim, que ele aprendeu a obediência pelos sofrimento que ele passou, tornando-se autor da salvação para todos os que obedecem. E ainda mais, Aleluia! e ainda mais, irmãos, e ainda mais. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Quem que diz? Ô, Vitor, deixa eu só citar um aqui rapidinho, que você está em Salmo aqui. Sim, Você citou o 71 de Salmo 119. O sim. 67, ele fala também, relacionado a isso aqui, ó. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Você vê, antes de ser Aleluia! afligido, né? Ele casa aqui com o 71. Você vê que a aprovação é a disciplina de Deus, né? E nós temos que reconhecer isso. Era Sim, só isso que eu queria citar. amém. Irmãos, aqui 1 de Pedro 5, 6. Olha que impressionante isso aqui.
Rogo-vos igualmente os jovens, sede submissos aos mais velhos, né? A outro sim, no trato de uns para com os outros. E essa expressão, cingindo-vos, lembra que nós falamos da armadura outro dia? Cingindo-os com a verdade? Agora é cingindo-vos de humildade. Olha que expressão forte, né, irmão? E o trigo, como que é? Como que faz o trigo? Ele se curva, né? Agora o joio, ele não se dobra. Mas o trigo, ele se dobra. Se dobrega, né? Essa palavra, né? Ó, disse assim, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste o joio. Estou usando figura de linguagem, né? Deus resiste aos Soberbos. soberbios. Disse o soberbo no coração. O que que ele diz? Não há Deus. Lembra? Não é que Sim. não há Deus. Ele sabe que Deus há, mas para ele não, Deus não entra na sua equação. O soberbo, como fala lá em Abacuque 2:4, né? Eis o soberbo. O soberbo cairão, mas o justo viverá pela fé. De fé em fé, né? Que vai falar lá em Hebreus 10 e Romanos 1, desses 7, né? Desses 6. Romanos 1:15. Irmãos, como que é importante nós experimentarmos o humilhar de Deus. Olha como vai falar aqui também ainda. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça, a sua graça. Humilhaos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos se salte. Ah, aqui está o Salmo, eu achei que não tinha colocado, o Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido humilhado. Essa é a versão Reina Valera, viu, irmãos? Para que aprendesse os teus estatutos. Maravilhoso, hein, irmãos? Ainda tem um versículo aqui: desejar ardentemente, como criança, recém-nascidas, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. O genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tem a experiência que o Senhor é bom. E aí, irmãos, falando da experiência de que o Senhor é bom, eu queria voltar ao versículo, a esse versículo. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Essa geração, irmãos, que não era rebelde com o Senhor, eles estavam aprendendo através disso, irmão, a depender 100% de Deus. Cada dia eles tinham que sair. Ele não está preocupado pelo amanhã, porque eles estavam aprendendo a confiar que pela palavra de Deus serão as coisas. Essa geração que ia entrar na boa terra, eles aprenderam com todas as coisas negativas daquelas pessoas que não obedeceram ao Senhor, eles aprenderam a bondade de Deus. Irmãos, isso mostra que nas coisas negativas nós precisamos ver Deus. Porque, irmãos, nas coisas negativas nós podemos ver a mão de Deus. Esse humilhar de Deus é para que nós aprendamos a conhecer o Senhor. Impressionante. Ó, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Isso, irmãos, Amém. é que aquela geração, eles estavam familiarizados, atentos ao que Deus falava, ao falar de Deus. Aleluia. Olha que impressionante, irmãos. Vamos prosseguir aqui. Ó, esse versículo aqui é impressionante, ó. Mas de tudo que procede da boca do Senhor, João 6,63. Esse versículo, irmãos, é muito significativo. Porque o contexto dele é muita coisa negativa. O contexto dele não remonta àquela experiência no povo de Israel sendo rebelde ao que Deus falava. O Senhor falou, lembra no capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quantas pessoas não se escandalizaram, irmãos? Não ficaram chateados com o Senhor. Não ficaram, alguns deles deixaram de seguir o Senhor.
por tudo que ele tinha falado. Aquele que por mim se alimenta jamais morrerá. O Senhor falou várias vezes no versículo 50, no 51. Aquele que come desse pão, que come minha carne, bebe meu sangue, não morrerá. Isso, quanto escândalo não trouxe, irmão. Mas aqui no 6,63, ele vai mostrar para aqueles que têm aquele coração ávidos e atento ao que Deus fala. Disse, gente, é o Espírito que vive, é o Espírito que é o que dá vida. É o Espírito que dá vida. Aqui está em minúscula, porque eles colocam a minúscula, mas é maiúscula aqui. O Espírito, porque é o Espírito de Deus, o que dá vida. A carne, para nada aproveita. Tá vendo? Porque eles estavam tão escandalizados que o Senhor falou: quem come minha carne e bebe meu sangue não morrerá. Puxa, como pode dizer isto? Mas o Senhor explica: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Irmãos, como é o nosso coração a nos aproximar para ouvir o Senhor? Irmãos, as palavras do Senhor, ele nunca volta vazia, irmãos. Isaías 55, 9 ou 11, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim, irmãos, como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sim que primeiro regue a terra, e fecundem e façam brotar, para dar semente a seu semeador e pão ao que come, assim, irmãos, será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu destinei. Irmãos, que encorajamento que nós estamos recebendo para confiar nas palavras do Senhor. Para nós inclinarmos os ouvidos para ouvir o que o Senhor quer falar no seu coração. Irmãos, vamos prosseguir. Hebreus 13:5. Irmão, você sabe que essa expressão sem avareza é muito interessante. Em que está relacionado isso aqui? Porque, irmãos, aquela autoconfiança que nós temos, que diz respeito àquelas pessoas que não confiam em Deus. Quando aquela turma que estava no deserto, que não tinha mais nada, só a palavra de Deus e aquilo que Deus falava, e que eles têm que estar atentos. Essa humilhação que eles viviam é para que eles não confiassem neles, na capacidade deles. E essa capacidade de autoconfiança deles é retratada pela avareza, ou é manifestada através da avareza, que é um tipo de idolatria. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza. Eu vou repetir. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Eu pergunto, irmãos, algum dos que estavam no deserto morreram porque não tinham alimento, não tinham comida, ou não tinham roupa? Não. E um deles, irmão, o Senhor sustentou eles, mesmo estando no deserto. Eles, os que caíram no deserto, foi porque não creram, porque não confiaram, porque não amaram, porque não fizeram a escolha, porque foram idólatras e todo mais que foi apresentado, irmão. Por isso que eles morreram. Mas nenhum deles morreu por falta de alimento, Por causa de fome. por causa de fome. Você vê que impressionante, irmão? O Senhor diz: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Olha como fala mais ainda, irmãos. Isso aqui, irmãos, é impressionante. Se tem uma coisa, irmão, que prejudica hoje nosso avanço espiritual, é o que Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 em adiante. Isso aqui é tão importante nós darmos ouvido, irmãos, porque, de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Mas sabe, irmão, mas sabe com que é fonte de lucro? Com contentamento. Porque naquele tempo, irmãos, muitas pessoas faziam da fé uma oportunidade. Mas aqui o Senhor está falando,
Ó, de fato, é grande fonte de lucro a piedade. As coisas do Senhor é fonte de lucro, mas com o que, irmãos? Com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, olha, irmãos, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitos desejos insensatos e perniciosos, as quais afogam ao homem na ruína e perdição. Porque o amor, está vendo o problema aqui, irmãos? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E porque o amor ao dinheiro, tá vendo, irmão? Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, oh, irmão, tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate um bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Olha, irmãos, que coisa, hein? Paulo, ele Amém, lembra, irmãos, a aleluia. expressão lá em capítulo 3 de Filipenses, irmãos. Paulo, ele diz, né, ele diz até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, visto que se preocupam com as coisas terrenas, né? Fala 3 desses 7 aqui. É importante ler. Irmãos, sede meus imitadores e observar os que assim se conduzem segundo o modelo que tem de nós. Porque, porque por aí andam muitos. Aqui tem uma versão, vou trocar essa versão aqui. Pois muitos andam entre nós, das quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ó, o destino deles é a perdição. O Deus dele é O ventre. ventre. E a glória deles está na sua infâmia. É impressionante. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos, que exortação para nós, né? Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé e amor. Oh, irmãos, como nós precisamos nos arrepender e voltar nosso coração para esses pilares de nossa fé, né, irmãos? Combate um bom combate da fé. E no final da carreira de Paulo, ele fala assim que ele combateu um bom combate, correu a carreira e guardou a fé. E no final da carreira dele, ele pode declarar estas palavras: combati um bom combate. Essas palavras que ele está falando para Timóteo aqui, tu, porém, está dizendo dele mesmo. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Paulo estava totalmente envolvido com aquilo que era de Deus, e que diz respeito ao que Deus queria, à vontade dele, vivendo em mansidão, seguindo a justiça, a fé, o amor. E ali nós vemos que ele diz, né? Agora uma coroa da justiça me está reservada. Oh, irmãos. Agora uma coroa da justiça me está reservada, o qual o reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Versículo 13, exorta-te perante Deus, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, que preserva a vida de todas as coisas, irmãos. Você vê, irmão? Não é o que nós fazemos, os nossos cuidados desta vida, nossa diligência para preservar nossa velhice, nossa, como disse assim, todo aquele preparativo para segurança, saúde e tudo mais, irmão. Não, é Ele.
aposentadoria, pé de média, como que fala a expressão em português? Pé de média. Irmãos, é Ele que preserva a vida de todas as coisas. E perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez boa confissão. Irmãos, essa é a maneira que nós precisamos viver. Como aqueles que não são daqui de baixo, que não estamos confiando nas coisas daqui de baixo, mas somos aqueles que temos posto naquela pátria celestial, superior, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. Ó, versículo 14, que guardeis o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito, único, soberano Rei dos reis, Senhor dos senhores, ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha essa boa terra que o Senhor está nos mostrando para nós entrarmos, irmão. Puxa vida. Você leu lá o versículo 9 e 10 do capítulo 8 de Deuteronômio, todas as coisas que estavam preparadas para aqueles que iam entrar na boa terra. Mas hoje o Senhor te diz, irmão, não é isso que diz de boa terra aqui de baixo. É aquelas coisas celestiais, irmãos. Nós que estamos agora olhando para essa pátria superior, para essa boa terra celestial, irmãos. Ô, irmão, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, o qual homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém! Aleluia! Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na inestabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aparecimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Deus seja louvado. Que o Senhor nos encoraje. Amém. Que o Senhor Glória a nos Deus. encoraje, irmãos, a prosseguirmos essa carreira proposta diante de uma grande nuvem de testemunhas que correram nessa carreira. Desembaracemos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém, amém. Amém, irmão. Muito bom.